Então, por favor, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículo 17, até o versículo de número 26. Amados, acompanhem silenciosamente a leitura da palavra de Deus. Diz assim, verso 17. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora haver não nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, está o meu corpo. E a seguida tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus agora, pedindo a ação do Senhor, do Espírito Santo dele em nossas vidas. Eu quero pedir para que o presbítero Luiz Carlos fique em pé e, por favor, faça essa oração. Oremos. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, eu estou muito satisfeito porque hoje nós estamos expondo um dos textos mais importantes de toda a Escritura. O texto que nós acabamos de ler trata acerca da instituição da ceia do Senhor Jesus. E porque esse texto trata da ceia do Senhor Jesus, ele é um daqueles textos mais decisivos de toda a história da redenção. Ele é um dos textos mais decisivos pelo assunto que ele trata, mas também porque nós estamos nos aproximando da morte do Senhor Jesus Cristo. Esse episódio, ele vai ocorrer um dia antes da morte do Senhor Jesus Cristo. Daqui a algumas horas, o Senhor Jesus Cristo ele vai ser entregue para os oficiais, ele será julgado, ele será condenado, ele será crucificado e, por fim, ele será sepultado. Isso tudo é o clímax da história da redenção. Então, à medida que nós vamos nos aproximando desse grande episódio, onde os nossos pecados serão expiados na cruz do Calvário, então nós nos aproximamos daquilo que é o cerne de toda a história. E os eventos que são próximos, aqueles eventos que são vizinhos
a morte do Senhor Jesus Cristo são, portanto, eventos importantíssimos. E eis aqui um deles. Nós temos aqui a ceia do Senhor Jesus Cristo. Esse é um evento muito importante. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse evento aqui é o evento de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Você compreende o que tão importante esse evento marca? Sua Bíblia, por exemplo, está dividida em duas partes: Antigo Testamento, ou também chamada de Antiga Aliança, e Novo Testamento, também chamada de Nova Aliança. Portanto, aqui, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está nos dando aqui aquilo que seria a transição entre a antiga aliança e a nova aliança. E é por isso que esse texto é tão importante para nós. A pergunta que fica para nós, irmãos, é como isso aconteceu? Como é que a antiga aliança deixou de ser uma aliança vigente para que uma nova aliança pudesse se tornar vigente? Esses versículos aqui, meus irmãos, eles vão nos mostrar que isso aconteceu dentro daquilo que foi o período da Páscoa. Tudo isso que aconteceu aqui, meus irmãos, se deu no período da Páscoa. O que era a Páscoa, meus irmãos? A Páscoa era uma das festas do povo de Deus lá do Antigo Testamento. A Páscoa, meus irmãos, ela era uma espécie de uma refeição que os israelitas participavam, lembrando acerca de como Deus os havia libertado lá da escravidão do Egito. Cerca de 1.400 anos antes desse evento aqui narrado, em Marcos capítulo 14, o povo de Israel era escravo lá no Egito. E aí Deus, ele levantou Moisés para que Moisés pudesse libertar o povo de Deus. Moisés foi até Faraó, dizendo para Faraó libertar o povo do Senhor. Mas Faraó libertou? Não libertou. Então Deus mandou 10 pragas, sendo que a última praga foi a praga mais terrível de todas, que era a morte dos primogênitos que estavam ali no Egito. Então todas as casas iriam ter algum morto, iria alguém morrer. E isso era um grande problema para os israelitas, porque os israelitas moravam ali no Egito. Foi então que Deus se revelou e disse que para que nenhum primogênito israelita fosse morto, eles deveriam, portanto, matar um cordeiro e pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais das portas de cada casa. Então, cada casa ficava, portanto, marcada de sangue. De maneira que quando o anjo do Senhor viesse para ferir o primogênito daquela respectiva casa, o que era que aconteceria? Ele viria o sangue, viria que aquela casa estava debaixo de um sangue substitutivo. E aí ele passaria por cima daquela casa. É isso que significa Páscoa. O que é que significa a palavra Páscoa? Uma palavra hebraica que significa passar por cima. Então era justamente isso que acontecia. O anjo do Senhor, em vez de vir com a sua espada e atacar aquela casa, principalmente o primogênito daquela casa, com a sua espada, ele passaria por cima e iria para uma outra casa. E então os israelitas, eles celebravam essa ação salvadora de Deus, redentora de Deus, todos os anos, no início de cada ano. A ideia, portanto, irmãos, era de uma morte substitutiva. A ideia era o seguinte: nós merecíamos ter os nossos filhos mortos, mas o que foi que aconteceu? Deus providenciou um substituto. Aquele cordeiro era um cordeiro sem defeito, era um cordeiro perfeito, sem culpa nenhuma, mas ele estava sendo morto em favor do primogênito daquela casa. Pois bem, meus irmãos, esse é o sentido da Páscoa. Toda casa naquela Páscoa deveria, portanto, ter alguém morto. Ou seria o primogênito daquela casa, ou seria, portanto, o cordeiro. Aquele cordeiro era o substituto daquele primogênito.
Portanto, os israelitas, eles celebravam aqui, todos os anos, aquela bênção da parte de Deus. E faziam isso com uma refeição, que era chamada de Páscoa. O que era que tinha nessa refeição? Vamos lá. Nessa refeição tinha um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser assado, era um churrasco de cordeiro. Se utilizava pães asmos, ou seja, que eram pães sem fermentos. Se utilizava ainda vinho, e se utilizava também algumas ervas amargas. Então, via de regra, era isso que se comia, portanto, durante o período da Páscoa. Isso perdurou durante gerações em gerações. Isso aconteceu na época de Moisés, mas depois de Moisés, os israelitas, os judeus, eles praticavam isso, até chegar o período do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós encontramos o Senhor Jesus e os seus discípulos indo celebrar a última Páscoa, ao mesmo tempo em que eles irão celebrar a primeira ceia de todas. Vai ser neste evento, portanto, que nós vamos ter a transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de dizer para os irmãos que o meu objetivo nessa noite é expor esse texto da palavra de Deus, mostrar para os irmãos como se deu essa transição e mostrar também para você o quanto isso aqui é importante, o quanto isso aqui é maravilhoso, o quanto nós deveríamos ansiar para participarmos disso, como o grande banquete da graça de Deus sobre nossas vidas. Que Deus nos ajude a compreendermos isso. Amém. Volte os olhos para o versículo 17. Vamos iniciar a exposição da palavra de Deus no verso 17. Aqui no verso 17, o evangelista Marcos, ele nos dá informações acerca do contexto desse episódio. Leia comigo, por favor, verso 17. Muito bem. Nesse texto aqui, nesse versículo, duas informações nos são dadas, irmãos. Primeira informação, preste bem atenção. Diz aqui que os eventos aqui narrados ocorreram quando? Ao cair da tarde. Então aqui era uma quinta-feira, era a quinta-feira da Paixão. E o Senhor Jesus Cristo, ele, juntamente com os seus apóstolos, eles estavam vivendo o final de uma tarde. A tarde, ela estava se findando. Isso era muito importante, irmãos, porque, via de regra, a Páscoa, ela era celebrada não na quinta-feira, mas ela era celebrada na quinta-feira à noite. Ou, se você olhar na perspectiva dos judeus, já na sexta-feira. Porque os judeus tinham a ideia que o dia terminava sempre à tarde. Então, quando iniciava a noite, já era um outro dia. A nossa perspectiva ocidental é diferente. Mas, via de regra, então, o que acontece? Para os judeus, eles celebravam sempre a Páscoa quando? Naquilo que seria, para nós, a quinta-feira da Paixão, na noite da quinta-feira. Então, essa é a primeira informação que Marcos está nos dando. Está acabando a quinta-feira. Os eventos aqui narrados começam a ocorrer no cair da tarde. Os irmãos estão entendendo? Amém, igreja? Muito bem. Vamos prestar atenção, tá? Um olho no pregador e o outro olho no texto da palavra de Deus. Essa é a primeira informação. A segunda informação que o texto nos oferece é que Jesus Cristo foi com os 12. Quem são esses 12, irmãos? Os apóstolos. E ele foi para onde, irmãos? Ele foi para Jerusalém. Se você ler os versículos anteriores que pregamos na semana passada, você se recorda que Jesus Cristo ele estava numa cidade chamada Betânia, bem pertinho lá de Jerusalém. Então ele vai sair da casa onde ele estava hospedado e ele vai com os 12 para Jerusalém, para aquela casa onde João e Pedro foram designados
onde eles deveriam seguir aquele homem com aquele jarro, aquele homem misterioso, não é? Então seria neste lugar, lá em Jerusalém, que eles deveriam, portanto, participar da ceia do Senhor. Bem, essa é a informação que o versículo de número 17 nos traz. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é para o fato de que a ceia, meus irmãos, a Páscoa, ela era uma refeição familiar. Então, cada uma das casas era para ter uma Páscoa, era para ter uma refeição. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é o fato de que aqui, meus irmãos, Jesus Cristo ele está tirando os apóstolos do convívio de suas famílias na hora da Páscoa. O próprio Senhor Jesus Cristo não está do lado de Maria, nem do lado dos seus irmãos, na hora em que eles vão participar da Páscoa. Por que, irmãos, isso? Por que o Senhor Jesus Cristo não permitiu que os apóstolos passassem a Páscoa com suas respectivas famílias? E por que o próprio Senhor Jesus Cristo não participou da Páscoa com sua família? Por quê, meus irmãos? Meus irmãos, a resposta é muito simples. Porque agora o Senhor Jesus Cristo está criando uma nova família. É isso mesmo, meus irmãos. O povo de Deus é uma grande família. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, se nós servimos o Senhor Jesus Cristo, nós agora fazemos parte da família de Deus. De modo que quando nós participamos do pão e do vinho, da ceia do Senhor Jesus, nós estamos do lado dos nossos irmãos, nós estamos em família, os nossos laços espirituais, eles são mais fortes, inclusive, do que os nossos laços de sangue. Aí você diz, não, pastor, o senhor está sendo radical demais. Hoje a Isabelle, ela é minha filha. A Yasmin também, e o Israel também. Mas essa designação que eu tenho, e a Juliane, minha esposa, isso aqui, meus irmãos, esse vínculo só vai durar até o dia em que o Senhor Jesus Cristo chegar, porque lá no céu, a Isabelle vai ser minha irmã em Cristo, e a Yasmin também, e o Israel também. Então agora nós fazemos parte da família de Deus. Mas apesar disso, irmãos, vocês sabem que dentro da igreja de Cristo sempre houve o joio e o trigo, não sabem? Pois bem, e é justamente isso que nós vamos encontrar aqui. No versículo de número 18, o Senhor Jesus Cristo diz que a despeito deles agora serem uma família, havia um entre eles que seria o traidor. Veja só o versículo de número 18. Diz o texto que quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Irmãos, isso é chocante. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que um dentre aqueles que estava comendo ali, seria esse que o trairia. Isso, irmãos, é chocante para nós por duas razões. A primeira razão é a razão cultural. Naquela cultura, assim como na nossa, quando você come com uma pessoa, você está mostrando de alguma maneira intimidade com ela. Imagina só você ser convidado, ou você convidar uma pessoa para comer com você em sua casa, e você tratar ela com amor, tratar ela com respeito, tratar ela com consideração, e de repente aquela pessoa sai da sua casa e ela arma uma cilada para você, ela começa a falar mal de você, ela começa a tramar contra você. Isso não seria uma grande traição? Concorda comigo? Quem sabe você já foi alvo disso. Pois se você já foi alvo disso, você sabe muito bem, em alguma medida, aquilo que o Senhor Jesus Cristo passou. Eu estou dizendo isso em alguma medida, porque você é pecador, e eu também. E se nós somos alvos de traição, embora possamos ser em alguma medida injustiçados, nós somos pecadores. Nós poderíamos ser, portanto, acusados de muitas coisas, mas o Senhor Jesus Cristo, ele é sem pecado, irmãos. E ele foi, portanto, alvo de uma
grande traição. Essa é a primeira, portanto, a primeira razão pela qual essa informação ela é chocante para nós. Ninguém espera que alguém com quem nós dividimos a mesa nos traia. Em segundo lugar, essa declaração aqui do Senhor Jesus Cristo é muito chocante, pelo fato de que Jesus Cristo ele já havia dito que ele iria morrer. Se você está acompanhando as pregações aqui no Evangelho de Marcos, você sabe muito bem que isso não é uma novidade. Jesus Cristo disse isso 1, 2, 3, 4, 5, eu perdi as contas. Mas foi várias vezes ao longo do Evangelho de Marcos que Jesus Cristo, ele disse, pré-anunciou acerca da sua morte. Contudo, agora isso aqui se demonstra muito revelador para os discípulos, porque muitos deles não haviam compreendido que Jesus Cristo iria morrer por conta da traição de alguém. Esse é o ponto, irmãos. Uma coisa é você morrer, mas outra coisa é você morrer por traição. E a Bíblia, meus irmãos, vai mostrar que os discípulos, eles ficaram, portanto, assim, impressionados com aquilo. Nós sabemos hoje quem é o traidor. Judas foi o traidor, mas os discípulos não sabiam disso, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo sabia? O Senhor Jesus Cristo sabia. Abra sua Bíblia, por favor, deixa marcado aqui, em Marcos 14, e vá para João no capítulo 6, versículo 70. João, capítulo 6, versículo 70. Veja como o Senhor Jesus Cristo sabia muito bem quem o trairia. João 6, 70. Encontraram, amados? Disse assim, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é o quê? Diabo. E referia-se a ele a quem? A Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Meus irmãos, então Jesus Cristo sabia quem era o traidor. Jesus Cristo conhecia o coração de Judas. Mas os discípulos não. Os discípulos, irmãos, na verdade, em nenhum momento eles duvidaram acerca da idoneidade de Judas, do caráter de Judas. Ele foi uma pessoa assim tão hábia, ele era uma pessoa tão hipócrita, meus irmãos, que inclusive diz aqui a palavra de Deus, que os apóstolos colocaram ele para ser o tesoureiro do colégio apostólico. Olha, meus irmãos, a gente só coloca para ser tesoureiro quem a gente confia demais, viu? Por exemplo, aqui na nossa igreja o tesoureiro é o irmão Osmael. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês, nós do conselho só colocamos o irmão Osmael para ser tesoureiro aqui da igreja, porque a gente confia demais. Eu tenho coragem de colocar aquilo que é meu mesmo na mão dele. Por isso que tenho coragem, portanto, de colocar aquilo que é da igreja na mão dele. Porque não daria para colocar na mão dele aquilo que é da igreja, o que eu não colocaria daquilo que me pertence. Mas aqui, portanto, então a confiança que eu tinha no irmão Asmael, os apóstolos tinham em Judas. Na cabeça de Judas, na cabeça dos apóstolos, Judas era uma pessoa assim, inquestionável. Ele era um homem íntegro, ele era um homem assim, irrepreensível. Mas no fundo ele era um corrupto, ele era um traidor. E aí Jesus Cristo disse assim, ele ainda deu uma pista, ele disse, olha, o que come comigo me trairá. Isso aqui é uma coisa muito séria. É o seguinte, a ceia do Senhor Jesus Cristo provavelmente aconteceu assim. Era provável que tivessem várias tigelinhas ou pratos ao redor deles. E aí, meus irmãos, é possível que Judas estivesse do lado do Senhor Jesus Cristo.
comendo no mesmo prato do Senhor Jesus Cristo. Porque, ao contrário de hoje em dia, que cada um tem o seu prato, naquela época não, as pessoas compartilhavam o prato. E é possível que Judas estivesse do lado do Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: olha, o que come comigo me trairá. Dando a entender que Judas estava comendo com ele. Mas, meus irmãos, Judas ele era tão hipócrita, Judas ele era um ator tão bem qualificado, que ninguém imaginou isso. Tanto é que no versículo de número 19, volte os olhos aí para Marcos 14, verso 19. Tanto é que no versículo 19, quando os discípulos de Jesus ouviram essa declaração, o que come comigo me trairá, eles não pensaram em nenhum momento em Judas. Eles começaram a perguntar acerca de si mesmo, se porventura algum deles iria trair Jesus. Veja só, versículo 19. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, porventura sou eu? Imagina só, Pedro vai dizer assim, Senhor, sou eu? Aí daqui a pouco João vai dizer assim, sou eu? Aí André, sou eu? Perceba, meus irmãos, em nenhum momento eles pensavam que seria Judas. Mas o Senhor Jesus Cristo vai deixar isso muito explícito aí no versículo 20. Veja só, versículo 20. Ele diz assim, respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no... Irmão, só faltava, que diz aqui no Piauí, né? Só falta desenhar. Você quer que eu desenhe? É como se Jesus Cristo dizer, olhe, é o que mete a mão comigo no prato. Olhe quem é que está comendo comigo. É esse que vai me trair, certo? Isso não poderia ser nenhum outro, senão o próprio Judas. A grande pergunta que fica para nós é, por que Judas fez isso, irmãos? Por que Judas ele traiu o Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz, meus irmãos, os versículos anteriores de Marcos 14, nos diz que foi por interesses materiais. Ele foi até aos sacerdotes, e os sacerdotes, portanto, quando o avistaram, prometeram-lhe dinheiro em troca do Senhor Jesus Cristo. Então, Judas, ele em todo momento estava pensando em dinheiro. Mas independentemente daquilo que era o interesse material de Judas, a palavra de Deus vai nos mostrar que isso estava debaixo do plano e do propósito de Deus. Eu, nos últimos domingos, eu tenho tentado mostrar para os irmãos que nada do que está acontecendo aqui, absolutamente nada foi acidental. Tudo aquilo que está acontecendo aqui faz parte do plano, do propósito e do desígnio de Deus. Judas, ele é apenas um instrumento de Deus para que Jesus Cristo ele fosse crucificado justamente na Páscoa, naquele exato momento onde inúmeros cordeiros estavam sendo mortos lá no templo, para que o povo do Senhor fosse perdoado de seus pecados. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai ressaltar isso no versículo 21. Veja só, versículo 21. Depois de falar acerca da traição de Judas, Jesus Cristo diz no versículo 21, pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Jesus Cristo está dizendo em outras palavras, irmãos, tudo aquilo que vai acontecer, inclusive a minha traição, a minha morte, faz parte do plano de Deus, já está escrito. Aquela morte do Senhor era um plano eterno de Deus, o decreto eterno de Deus. Eu quero pedir para que você deixe marcado aqui em Marcos 14 novamente, e você abra a sua Bíblia em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no versículo de número 13. Apocalipse 13. Versículo, não é o versículo 13, é o versículo de número 8, irmãos. Apocalipse 13, 8.
Encontraram? Diz assim: e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora leia, por favor. Que foi morto Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, irmãos, ele não foi morto antes da fundação do mundo, em um certo sentido. Ele foi morto lá em Jerusalém. Ele foi morto no Calvário, por volta aí do ano 30, depois de Cristo, da era cristã. Provavelmente foi nessa data. Mas a despeito disso, aqui diz o texto da palavra de Deus, que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Por quê, irmãos? Porque o decreto de Deus já estava valendo desde antes da fundação do mundo. Já estava certo, já estava convicto de que o Senhor Jesus Cristo morreria pelos nossos pecados. Isso foi prefigurado no Antigo Testamento, através dos muitos sacrifícios. Isso foi profetizado no Antigo Testamento várias e várias vezes. Lê o Salmo 22, lê Isaías 53, a gente canta Isaías 53 aqui na igreja. Leia Zacarias capítulo 12, leia tantos outros textos. Todos esses textos são em uníssono, proclamando a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: antes de tudo vos entreguei também o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, eu quero que você saia dessa noite aqui, da igreja, e você saia com essa perspectiva que a morte de Jesus Cristo não foi um acidente. A morte de Jesus Cristo não foi um plano que não deu certo. A morte de Jesus Cristo faz parte do eterno desígnio de Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, a morte de Jesus Cristo não foi um acidente, irmãos. Foi o plano eterno de Deus. E é importante notar, irmãos, que a despeito da morte de Jesus Cristo ser parte do plano de Deus, ela também trazia uma grande responsabilidade para Judas. Judas, ele era culpado por aquilo. Por um lado, Deus, ele era soberano. Mas, por outro lado, Judas também era responsável. E aqui nós temos a doutrina, tanto da soberania de Deus, quanto da responsabilidade humana, que andam, irmãos, em conjunto. Note só o versículo de número 21, restante do versículo 21. Jesus Cristo diz assim, Marcos 14, 21. Ele diz assim: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Veja só, no início do versículo ele diz que tudo irá acontecer conforme está escrito. Mas no final ele diz assim: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Então aqui, irmãos, nós temos os dois lados de uma mesma moeda. Um lado você tem o quê? A soberania de Deus, e o outro lado você tem a responsabilidade humana. Porque em sua soberania, irmãos, Deus lida com o mal. Aquilo que Judas fez foi uma coisa ruim, irmãos? Foi uma coisa maligna? Foi pecado o que ele fez, irmãos? Foi. Mas Deus, irmãos, usa aquela responsabilidade, aquele ato maligno de Judas, só que de forma santa. Deixa eu explicar para você. Você lembra que lá no Egito, José, ele recebe seus irmãos, ele cuida de seus irmãos, e quando seus irmãos, eles têm o seu pai morto,
Eles ficam com medo de José, porventura lhes tirar a vida e se vingar. E aí José se volta para eles e diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou o bem, para conservar a vida de vocês e a vida também de muitas outras pessoas. Você percebeu? Os irmãos de José, eles eram responsáveis por aquele pecado. Eles tinham pecado, era culpa deles, eles que fizeram aquilo de livre e espontânea vontade. Mas o Deus que nós servimos, irmãos, ele lida até com o mal das pessoas, mas com um propósito santo. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Judas, ele fez uma coisa muito errada. Ele cometeu um grande pecado. Mas a respeito disso, as Escrituras mostram que aquilo estava debaixo do plano de Deus para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Mas Judas era responsável. Tanto é que o texto diz assim: ai dele! Era melhor nem ele ter nascido. Por que era melhor nem ele ter nascido, irmãos? Porque ele vai para o inferno. E, irmãos, quem vai para o inferno, é melhor nem nascer. É um negócio tão ruim, mas é um negócio tão terrível, que não existir é infinitamente melhor do que ir para o inferno. Razão pela qual você tem que pensar muito em não professar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Porque todo aquele que não professa a sua fé no Senhor Jesus Cristo, que não crê no unigênito Filho do Pai, esse aqui não poderá ser salvo. Portanto, o Evangelho de João aqui, ele vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Diz que na hora que o Senhor Jesus Cristo fala isso, exatamente aqui após o versículo de número 21, diz que Judas saiu daquele lugar de onde os discípulos estavam. E dessa forma, somente os 11 apóstolos, eles vão participar da ceia do Senhor. E foi nessa ocasião, quando Judas saiu daquela casa, que houve a instituição da ceia do Senhor. Volte os olhos para o versículo 22. Marcos 14, versículo 22. Veja a instituição da ceia do Senhor. Diz aqui: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E a seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberão dele. E então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Isso é fantástico, irmãos. Jesus Cristo aqui, ele está transformando a Páscoa na ceia do Senhor. Deixa eu explicar para você como é que acontecia. Na época do Senhor Jesus Cristo, a Páscoa ele tinha 4 momentos. Tinha 4 momentos a Páscoa, certo? Em cada um desses 4 momentos, o líder ou o dirigente da Páscoa, ele levantava o cálice e explicava para aqueles que estavam ali presentes o que estava acontecendo. No terceiro momento da festa, especificamente, quando a festa estava quase se encerrando, a pessoa encarregada de presidir a festa da Páscoa, ela pegava o cálice e lia o texto de Deuteronômio no capítulo 26. E então ele abençoava os elementos da Páscoa: o pão, as ervas, o vinho, o cordeiro, e mostrava que aquilo ali eram tudo símbolos da escravidão do povo de Deus lá no Egito. Aí o dirigente, ele pegava o pão, preste bem atenção, ele pegava o pão e dizia mais ou menos assim: irmãos, esse é o pão da nossa aflição, esse é o pão que os nossos pais comeram no passado. Era isso que eles diziam. Mas aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer uma coisa diferente. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele não vai dizer isso. Ele vai levantar o pão e ele vai dizer assim: este é o meu corpo que é dado por vós.
E ele vai fazer a mesma coisa com o vinho, ele vai dizer, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, ele não fez aquilo que todos os anos era feito por todos os judeus. Ele está mudando a cerimônia, ele está mudando a maneira como se era feita a Páscoa. Porque ele está agora fazendo uma mudança de Páscoa para a ceia do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus Cristo dizia assim, este é o meu corpo, ele está querendo dizer assim, este é o pão da minha aflição, este é o pão do meu sofrimento. E aí quando ele levantava o cálice, ele está dizendo assim, este é o sangue do meu sacrifício, porque eu vim libertar vocês de um êxodo muito maior, de uma escravidão muito maior do que aquela que os israelitas passavam no passado. Eu vim libertar vocês da escravidão do pecado. Eu sou o pão da vida. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também tem uma coisa muito fantástica aqui. Como eu disse para vocês, existiam 4 elementos, pelo menos, para se fazer a Páscoa na Antiga Aliança. O cordeiro, um pão, um vinho e ervas amargas. Aqui, meus irmãos, a gente vê o pão e o vinho. Mas cadê o cordeiro? Tem algum cordeiro aqui? Por que não tem mais nenhum cordeiro, irmãos? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nós, para comemorarmos a Páscoa, nós não temos mais que matar animais, porque o nosso Cordeiro morreu em nosso lugar. É por isso que João Batista reconheceu ele, quando o viu no deserto dizendo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? E agora, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está dizendo isso. Então, eu espero que os irmãos tenham entendido. Jesus Cristo, ele vai pegar, portanto, esses elementos e vai transformar estes elementos. Ele vai transformar da Páscoa para a mesa do Senhor Jesus Cristo. Porque enquanto a Páscoa comemorava a libertação lá do Egito, a ceia do Senhor Jesus Cristo comemora a libertação do nosso pecado, a nossa redenção eterna.